tem que parar esse cara. Ele queria uma guerra com o Irã para prolongar o mandato dele, porque ele sabe, o Bill Clinton falando isso, ele sabe que assim que terminar essa guerra, ele vai cair. Então, veja, essa guerra do Israel contra o Irã e depois dos Estados Unidos contra o Irã é baseada numa mentira. O Irã não tem e não quer ter armas nucleares. Os Estados Unidos sabe disso. Os Estados Unidos sabe que quem tem arma nuclear é Israel. E Israel, por sua vez, ele está praticando um crime continuado desde 1948, quando foi criado. Desde quando foi criado. Exatamente. Ele ocupa o território que, segundo a Organização das Nações Unidas, deveria ser para construir o Estado da Palestina. Desde 1948, esses caras estão cometendo esse crime. E agora, mais recentemente, eles aumentaram o crime, porque eles estão massacrando. Morreram mais de 60 mil civis, mulheres, crianças e idosos, na sua maioria, em Gaza. Mais de 60 mil pessoas. E agora eles estão matando as pessoas de fome, estão matando as pessoas de sede e estão matando as pessoas de doença, porque eles não deixam entrar remédio, não deixam entrar comida e destruindo toda a estrutura que fornecia água. Então, assim, o Estado terrorista que tem ali na região chama Israel. O Irã, ele foi alvo porque ele é contra Israel. E os Estados Unidos têm esse presidente Trump, que tem gente que acha que ele é maluco, não sei se é ou não, não é da minha praia, mas ele tem método. O método dele é igual ao dos presidentes anteriores, é usar a arma para intimidar as pessoas. É o valentão do pedaço. A força que ele tem, né? Para você ver, Walter, né? Muitas vezes não é contada, é como você falou, a gente ouve o galo cantar, mas não sabe onde foi. Então muita gente não sabe esse fato. E aí aquilo que foi colocado para a mídia, né, aquilo que a direita coloca acaba se tornando verdade porque não há ninguém fazendo contraponto. O próprio governo, através da sua área de comunicação, não fez o contraponto, colocando de forma bem clara, como você colocou agora, o estado real das coisas. Entendeu? Aí, aquilo que a direita coloca como sendo um fato verdadeiro acaba se tornando verdade porque ninguém faz o contraponto. Não, você veja, o presidente Lula tem corretamente acusado Israel de praticar genocídio. Só que a máquina do governo não repercute isso como deveria, exatamente o que você falou. E já a direita faz a repercussão das mentiras. Então, é uma batalha desigual. E o terrível é que quando você tem uma batalha desigual, que você não tem os meios e o inimigo tem, bom, fazer o quê? Mas quando você tem uma batalha desigual, que você tem os meios e não usa, isso daí é uma coisa que não dá para aceitar. Você veja, no meio dessa confusão toda, teve uma delegação de políticos brasileiros de direita que foram a Israel aprender com o Estado de Israel, fazer negócios e fazer propaganda política a favor do Estado de Israel. Eles chegaram lá no exato momento em que o Irã estava contra-atacando. Foram ter que se esconder em bunkers, aí pediram socorro para o Estado brasileiro, teve que gastar dinheiro público para retirar eles de lá. Cara, isso é um escândalo, eles não deviam estar lá. Eles simplesmente está errado eles terem ido lá. Eles foram, nós gastamos dinheiro para retirar eles de lá e na volta eles continuaram falando besteira. Então, assim, tem mesmo uma necessidade da gente aumentar o nível de informação, de formação política do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa estar mais informado sobre o que está acontecendo para não cair nessas mentiras que eles repetem. Essa é a questão do meu ponto de vista. Mas, Walter, olha só, a gente teve a mudança recentemente aí da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Certo? O presidente Lula lá trocou todo o pessoal da Secretaria de Comunicação, colocou alguém em tese muito mais, né, dinâmico, vamos colocar dessa forma, né? Mas a gente vê que os resultados esperados ainda não começaram a aparecer. Entendeu? Que seria justamente essa ampla divulgação de todas as ações que o governo tem feito. E aqui no nosso estado a gente tem um problema sério, por quê? Porque os principais programas de governo estão entregues na mão, entre aspas, dos aliados por esse governo de coalizão. E eu acho que não só aqui, como no restante do Brasil também, existem esses pseudos aliados que na realidade puxam mais brasa para sua sardinha do que para a sardinha do governo federal. Os que o governo tem implementado não são divulgados como sendo daqueles que estão à frente, dos partidos. Então aqui nós temos o Minha Casa Minha Vida sendo implementado em vários municípios, mas quem leva o louro da vitória é o MDB.
Entendeu? Aqui você tem um grande programa da questão da pesca, que beneficia muitos pescadores, quem leva o louro, o PSD. Entendeu? Então, muitas vezes eu acho que, como você tem colocado, falta o governo ser um pouquinho mais forte, incisivo, e colocar de forma bem clara: isso aqui está acontecendo porque eu permito que aconteça. Vamos separar as duas questões, né? Essa última, para mim, é muito óbvia. A gente pôs no governo aliados que não são aliados. A gente pôs no governo ministros de partidos que no Congresso Nacional votam contra nós. A gente pôs no governo pessoas que querem o bônus de ser governo e deixam o ônus todo na costa do Lula e do PT. Essas pessoas têm que ser afastadas do governo. Até porque elas já avisaram que em 2026 elas vão apoiar outra candidatura. Não tem cabimento, não tem motivo. Mas e a governabilidade? Mas eles já estão votando contra nós. Olha o que aconteceu agora na derrubada dos vetos. Olha a questão da CPMI. Olha N episódios que mostram a tramitação do tal projeto que, na prática, visava anistiar o golpista do Cavernícola e sua gangue. Um bando de parlamentares de partidos que integram formalmente a base do governo. Então, em relação a isso, a solução é óbvia. Quem está com o governo, defende o governo. Quem não está, passa bem, obrigado, e coloque pessoas, ministros, que defendam o governo. É melhor um governo com uma base menor, mais comprometida, do que um governo que parece ter uma base grande, mas que não tem compromisso nenhum. Quero lembrar que quando teve o impeachment da presidenta Dilma, o próprio Eduardo Cunha e grande parte dos que votaram a favor do impeachment eram supostamente da base do governo da presidenta Dilma. Então, para que a gente precisa se enganar? Agora, em relação a outra questão que você falou, é isso daí. Eu nunca achei que o problema do governo fosse comunicação. Eu achava que o governo tinha um problema de comunicação, sim, tem, mas o problema principal do governo é político. O próprio Paulo Pimenta, que era o ministro que foi substituído pelo Sidônio, ele deu uma entrevista muito interessante para o jornal O Globo, onde ele fala disso. E ele, consciente ou inadvertidamente, não sei, ele contou no meio da entrevista qual é o problema político. Só que ele não acha que talvez seja um problema, eu que acho. Ele fala: a linha política da comunicação e do governo, no período em que eu, Paulo Pimenta, fui ministro, era desfazer a polarização. Essa ideia, desfazer a polarização, significava o quê? A direita estava atacando e a gente tinha que baixar a fervura. De que jeito? Não atacando. Qual foi o resultado prático? A direita continuou atacando e a gente foi perdendo espaço, foi sendo derrotado. Essa linha estava errada. Vou dar um exemplo prático. O Sidônio, quando entrou, ele, pouco depois de ter assumido, disse: olha, tem um problema no governo, que é o seguinte: a gente mal chegou no governo, a gente soltou o slogan "o Brasil voltou". Quando, na verdade, os problemas todos deixados pelo bolsonarismo estavam vigindo ainda. O governo tinha que ter feito mais, explicar mais para a população o desastre que estava o país quando a gente entrou. E, portanto, ao anunciar que o Brasil voltou, a gente passou a impressão que os problemas tinham sido resolvidos e não foram. Mas por que a gente adotou essa ideia de que o Brasil voltou? E por que a gente não saiu dizendo: que herança maldita nós recebemos? Porque tinha que desfazer a polarização. A gente não podia fazer isso. Agora, veja só. Na vida pessoal, quando um não quer, dois não brigam. Está perfeito. Mas na política não é assim. Na política, quando um quer brigar e o outro não briga, esse que não queria brigar vai apanhar. Esse é o problema. Então, assim, para mim, um problema político, para resumir nas palavras do Paulo Pimenta, não são as minhas, é esse. A gente devia ter polarizado o tempo todo, a gente devia ter entrado no governo. E aí tem um detalhe curioso, que é o seguinte: isso que eu acabei de falar não vale para o Lula. O Lula, pessoa física, ele vive indo para cima. Mas o que acontecia quando ele fazia isso? Tinha sempre conselheiros do governo do presidente. Pega leve. Presidente, para de criticar o Roberto Campos Neto do Banco Central. Presidente, para de polarizar com o Bolsonaro. Era essa a linha de um bando de gente dentro do governo. O próprio Lula várias vezes começou a baixar o tom, porque havia uma pressão para não polarizar, para não disputar. Quando o certo era todo o governo ter polarizado, todo o governo ter disputado. A gente errou muito na política e, na minha opinião, continua errando. Mas se a gente corrigir, dá tempo. Ainda tem tempo, né? Como você bem colocou. Não tem problema. O tempo do nosso relógio é diferente do tempo político, né? Agora, Paulo, Walter, vamos verificar aqui o seguinte: na tua visão, nessa reconstrução, o que você vê de reconstrução nesses 2 anos e meio de governo?
que foi reconstruído na tua visão? Cara, quase tudo, né? Porque veja que a gente herdou um país em que não tinha política de saúde, porque a política de saúde era deixar as pessoas morrerem na pandemia. Não tinha política de educação, porque a política de educação era acusar a escola de ser uma escola onde as pessoas estavam sendo partidarizadas, onde tinha ideologia de gênero e não sei mais o quê. Você tinha as Forças Armadas corrompidas de alto a baixo com esse esquema do golpismo. Você tinha o Ministério da Cultura desaparecido, morto e enterrado. Eu podia continuar a lista. Então, assim, em termos de reconstrução, o que a gente fez foi muito. Qual é o problema? O problema é que, para reconstruir mesmo, a gente precisava ter feito aquilo que o nosso programa dizia. O nosso programa nas eleições de 2022 chamava Reconstrução e Transformação. Aí, quando começou o governo, o slogan do governo passou a ser União e Reconstrução. A palavra transformação sumiu. E isso daí afetou a reconstrução. Por quê? Vou dar um exemplo. A Petrobras. Nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, a Petrobras tinha uma enorme importância. Ela era uma empresa que não só produzia petróleo, produzia gasolina, produzia óleo diesel, mas também ela era tão forte que ela ativava toda a economia nacional. Isso deixou de ser verdade. Por quê? Porque durante os governos Temer e Cavernícola, eles privatizaram a Petrobras. Em grande medida hoje, o lucro da Petrobras não é mais do país. O lucro da Petrobras é dos investidores que estão lá na Bolsa de Nova York. A Petrobras tem que ser recuperada para o setor público para que ela possa voltar a cumprir o papel que ela cumpria antes. Para reconstruir o papel que a Petrobras tinha, tem que transformar a estrutura societária da Petrobras. Energia elétrica, a mesma coisa. Eu podia dar outros exemplos, ou seja, para que a reconstrução seja completa e para que a situação política e social, econômica melhore muito, tem que ter transformação em algumas áreas. A principal delas é fazer rico pagar imposto. Aqui no Brasil, rico não paga imposto. E toda vez que a gente tenta cobrar deles, é uma grita. Veja esse caso agora, como ele é bizarro, né? O governo foi cumprir o déficit zero, e para cumprir o déficit zero, tinha que fazer corte no orçamento. O governo decidiu que ia ser salomônico, ia cortar uma parte do orçamento, mas ia obrigar os ricos a pagar imposto. Cara, eles fizeram um escândalo. Começaram a dizer que o governo é inacreditável, esse povo não paga imposto, esse povo não paga quase nada. Eu sou professor universitário, eu pago o mesmo imposto que um rico. É um negócio que não tem pé na cabeça. Mas veja, se você não mexe isso, se você não pega dos caras que ganham nas costas do povo brasileiro, como é que você vai ter investimento público? Como é que você vai ter política social? Outro exemplo, a política de juros. Cada vez que o Banco Central aumenta 1 ponto percentual a taxa de juros, 14 para 15, a dívida pública do Brasil cresce mais ou menos 50 bilhões. 50 bilhões é exatamente o tamanho do corte. Vou dar um outro exemplo, subsídios e isenções fiscais. São centenas, centenas e centenas e centenas. É uma coisa inacreditável a quantidade de dinheiro que a gente gasta subsidiando empresas privadas ou dando isenção fiscal para empresas privadas. Aonde isso corresponde ao interesse nacional? Você pega o caso aqui da Zona Franca. Você pode dizer, não, ok, mas é onde não tem nenhum interesse nacional. É só porque teve um lobby. É só porque tinha um cara certo no lugar certo. Entendeu? Isso tem que ser cortado. Os caras não querem pagar imposto e ainda querem receber dinheiro. Então, esse tipo de transformação precisa acontecer para que a gente possa pegar... O Brasil é um país muito rico, muito rico. A desigualdade que tem aqui é porque a riqueza é mal distribuída, não é porque o país é pobre. Como você falou, o país mais desigual do mundo, né? Agora, Walter, a gente está quase chegando ao final aí do nosso... Anunciar aqui a presença do nosso grande vereador José Ricardo, né, que nos dá a honra da sua presença também aqui conosco hoje, certo? Agora... eu vou te fazer uma pergunta, aí você vê como é que pode ser bem colocado aí para todos os nossos ouvintes, né? Como o PT pode recuperar sua força em 2026? Tá? Como é que a gente tem que fazer, tá? Neste 1 ano e meio que vem pela frente, para que a gente possa ter força suficiente para chegar em 2026, conseguir a reeleição do presidente Lula, certo? E continuar fazendo essa reconstrução e acrescentando essa transformação que você acabou de colocar. Como é que a gente pode, o que nós devemos fazer para chegar nesse patamar?
Bom, a gente tem que fazer muita coisa, mas eu vou citar uma só: governar para os pobres. Foram os pobres que nos deram a vitória em 2022. Não foram os aliados, não foi o Alckmin, não foram os partidos de direita, não foi o marqueteiro da campanha, foi o povo pobre. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos, os moradores de periferia, as mulheres, os negros e as negras. Foram essas pessoas, os mais pobres, os mais lascados, que tiveram consciência de classe e, na sua imensa maioria, deram a vitória ao presidente Lula. Boa parte dessas pessoas são moradores do Nordeste ou são nordestinos de coração, mesmo que não morem lá. Então, assim, nós temos que governar para essas pessoas. Nós temos que conquistar de novo o voto dessas pessoas. Elas têm que repetir o voto, mas a gente precisa governar para elas. Para mim, a questão central é essa. O resto todo é detalhe, sinceramente. Porque, veja, olha as pesquisas de opinião. Se a gente repetir o apoio que a gente teve nesse setor, a gente ganha a eleição. Mas se a gente perder, a gente perde a eleição. É isso que é o decisivo. Toda aliança que ajudar a governar para os pobres e manter o apoio dos pobres vale. Toda aliança que atrapalhar isso não vale. Toda ação de governo que contribuir nisso vale. Toda ação de governo que não contribuir nisso não vale. Para mim, essa é a questão chave. Eu fico ouvindo, às vezes, os companheiros do nosso partido discutindo que é fundamental discutir quem vai ser o vice, é fundamental discutir quem é o aliado, é fundamental discutir a tática dos municípios, dos estados. Aí as pessoas começam a fazer aqueles mapas, aqueles cálculos, aqueles desenhos. Eu acho essas coisas todas importantes, mas é fundamental mesmo saber se a Dona Maria e o Sr. José vão votar de novo no Lula. E essas pessoas vão votar de novo no Lula se elas olharem para o governo e virem o seguinte: o governo está governando a nosso favor. Veja, às vezes o governo pode não estar conseguindo fazer, mas se Dona Maria e Sr. José olharem para o governo, eles estão tentando, eles estão do nosso lado. É o Congresso, é a direita, é o meio de comunicação, é o Bolsonaro que estão atrapalhando. Se pelo menos, mesmo que a gente não esteja conseguindo, a gente esteja tentando e eles entenderem isso, eles vão repetir o voto na gente. O meu temor é que a gente não priorize governar para essa camada da população e, pior, a gente não explique por qual motivo às vezes a gente não consegue. Veja, o governo, qualquer governo, especialmente esse que a gente tem, que governa numa situação tão difícil, não consegue fazer tudo. Agora, o segredo é explicar para as pessoas: olha, não deu, mas não é porque a gente não quer, é porque o inimigo não deixou, é porque aquilo ali... Explicar, politizar as pessoas. E esse trabalho de politização é muito simples, é falar a verdade. Não ficar embromando. Eu vejo em várias situações, você pega esse caso do INSS, por exemplo. É um absurdo, né? O governo Bolsonaro, ele deixou esquemas de corrupção espalhados em vários locais da administração. No início da nossa gestão, já havia denúncias de que esse esquema continuava funcionando. E nós tínhamos um ministro que, ao invés de tomar as medidas imediatas, deixou a coisa... Deixou acontecer. E aí foi preciso que a AGU e a Polícia Federal, 2 anos depois, explodissem um esquema. Bom, é erro nosso, né? Erro nosso. E aí, claro, eu posso chegar e dizer: não, o esquema começou lá atrás. Sim, começou lá atrás, mas exatamente por isso a gente devia ter explodido. Agora, qual foi o erro? Em vários locais do governo, a gente deixou gente ligada ao Bolsonaro. Ainda estão lá, inclusive, em vários locais do governo, tem gente da direita, do governo anterior, mandando e desmandando. E quando não são eles, são os amigos deles. Então, assim, esse tipo de erro a gente não pode cometer. Por quê? Porque ele prejudica o trabalhador que está lá na ponta, o nosso eleitor, o motivo pelo qual a gente ganhou, e mais, o motivo pelo qual a gente faz política, que é melhorar a vida do povo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, essa, para mim, é a questão chave. Claro que eu estou simplificando, tem 1001 outras questões que são importantes, mas para mim a chave é essa: é manter a confiança, conquistar de novo a confiança, reafirmar a confiança do trabalhador e da trabalhadora pobre. São esses daí que precisam estar com a gente. Se tiver, a gente ganha. Mas, Walter, para finalizar, né, já estamos praticamente aí com 50 minutos, né, aqui nesse nosso podcast, certo? Agora eu te pergunto, você colocou de forma bem clara aí que hoje nós temos alguns ministros, nós temos algumas pessoas que fazem parte do nosso governo que acabam jogando contra o governo. Tá? Nós sabemos que realmente isso existe, o presidente Lula também tem conhecimento disso.
O que está faltando para tomar a decisão? Perdido por 10. Tá? Como é que eu faço? Eu tenho possibilidade de tirar esse pessoal, porque está jogando contra mesmo, né? E colocar pessoas que possam realmente ter esse olhar, né, para os pobres, que realmente possa querer melhorar a vida dos pobres, sem atender os interesses dos grandes grupos empresariais. Veja, eu acho que tem uma armadilha mental da qual a gente deve se livrar, que é a seguinte: o Brasil não é parlamentarista. Portanto, o governo brasileiro não precisa colocar no ministério aqueles partidos que conformam maioria no Congresso. Nós podemos ter um governo que tem minoria no Congresso, que vai enfrentar a oposição do Congresso, mas vai governar, vai disputar. A alternativa, que é aceitar que a gente é semi-parlamentarista e que, portanto, a gente tem que ter maioria no Congresso, a alternativa leva a gente ser obrigado a colocar ministros que jogam contra nós. Mas para que sentido tem isso? Veja, em 1993, o povo brasileiro foi às urnas, e votou presidencialismo. O povo brasileiro foi de novo às urnas várias vezes desde então, elegeu os presidentes governaram. O povo brasileiro votou no Lula para presidir o país, não votou no Hugo Mota, não votou no Arthur Lira, não votou no Alcolumbre, não votou em qualquer um, no Pacheco ou quem quer que seja. O povo brasileiro votou no Lula para presidir o país. Portanto, o Lula tem o poder para nomear os ministros que implementem um programa. Ele não precisa ficar prisioneiro dessa ideia de que tem que ter maioria. Ter maioria num Congresso que é contra nós significa pôr no governo gente que é contra nós. Resultado pior do mundo, porque a culpa dos problemas do governo vai ser posta na nossa conta. E como você mesmo lembrou, o bônus vai ficar na conta deles. É uma coisa sem pé nem cabeça, e a gente precisa se livrar dessa armadilha mental, entendeu? A gente acaba se sentindo na obrigação, parece síndrome de Estocolmo, a gente é sequestrado e fica com pena, né? Com simpatia pelo sequestrador. Não podemos fazer isso. Esse pessoal é nosso inimigo. Eles representam o agronegócio, eles representam as mineradoras, eles representam o capital financeiro, é isso que eles representam. Eles são nossos inimigos, eles têm que ser derrotados, enfrentados. A gente pode ser derrotado por eles? Pode, mas se a gente for derrotado, a gente tem que deixar claro para o povo quem ganhou e quem perdeu. Às vezes acontece da gente ser derrotado e a gente divide com os que nos derrotaram o ônus. É um negócio inacreditável. Então, eu acho que para mim essa é a questão principal. E tem um jeito, óbvio que isso que eu estou falando pressupõe uma questão chave, que é nós temos que mobilizar a população. O presidente Lula tem uma enorme capacidade de convocatória. O PT tem uma enorme capacidade de convocatória. Nós podemos mobilizar a população para pressionar o Congresso para, por exemplo, aprovar que os ricos paguem imposto. Para, por exemplo, aprovar medidas que evitem que a tarifa de energia elétrica cresça. Nós podemos. Por que a gente não faz isso? Qual foi a última vez que o governo convocou a população a se mobilizar? A gente não tem essa lembrança, né? Do nosso governo não tem essa lembrança. Mas, Walter, queremos agradecer a tua presença nesse podcast Fala PT, tá? E eu vou abrir espaço agora para as suas considerações finais, né? Para que a gente possa aí, né, fazer aí uma avaliação, saber se realmente em 2026 podemos ter esperança, né? De que nós teremos novamente um novo mandato do Partido dos Trabalhadores, que a esperança realmente venha a ser vermelha, certo? E que a gente consiga aí mais um mandato na presidência da República para fazer a transformação que o Brasil tanto precisa. Vou primeiro agradecer de novo a possibilidade de falar e convidar as pessoas que estão assistindo a participarem no dia 6 de julho do processo de eleição direta das direções partidárias, né? Não importa se você vai votar na minha candidatura, na chapa que eu defendo, que é a Esperança Vermelha, ou vai votar num dos outros 3 candidatos, numa das outras 7 chapas, não importa em quem você vai votar para direção estadual, direção municipal, mas importa muito que você se informe sobre as posições que existem e vote de maneira consciente. Porque esse debate que a gente fez aqui sobre o que fazer para enfrentar a situação vai ter êxito ou não vai ter êxito, a depender do resultado do nosso processo de eleição direta. Então é muito importante que você, filiado, você, filiada, que está escutando esse programa, compareça no dia 6 de julho, vote com consciência,
vote de maneira esclarecida naquela posição que mais te representa, porque isso é uma forma prática de dizer como você pensa que a gente deve fazer para que, primeiro, a gente resolva os problemas deste ano de 2025, segundo, para que a gente vença em 2026, e terceiro, para que o PT continue sendo um instrumento a serviço da libertação da classe trabalhadora. É isso que eu queria falar, agradecer de novo, muito obrigado pelo espaço. Evaldo, nós é que agradecemos aí a tua presença aqui no podcast Fala PT e estaremos de volta na próxima semana, né, com outro convidado de peso. Tá aí, agradecemos aí a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, todos aqueles que têm participado aí juntamente com a gente. Uma boa tarde a todos e que Deus possa abençoar todos vocês.